Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias. Sou Tatiana, da Proteção Social Especial, trabalho aqui na FAS. Hoje estou na diretoria, como diretora, e estou aqui para apresentar para vocês esse serviço. Estou gravando num ambiente seguro, onde só estou eu, então eu vou tirar a máscara para ficar melhor a posição. Assim fica mais clara a fala e vocês podem estar me ouvindo melhor. Então hoje nós vamos falar desse serviço, é um serviço de proteção social especial de média complexidade. Esse serviço é destinado para públicos com deficiência, idosos com algum grau de dependência que tiveram suas limitações agravadas por violação de direito, que impactam na dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. Então são pessoas que estão em isolamento ou confinamento, com atitudes discriminatórias pela sociedade, preconceitos no próprio seio da família, com falta de cuidados adequados por parte do cuidador que está em sua residência, alto grau de estresse do cuidador ou desvalorização, das suas potencialidades, capacidades dessa pessoa que possui ou deficiência ou é a pessoa idosa. Os objetivos desse serviço é o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Ele também visa a promoção da autonomia, da inclusão social e da qualidade de vida dessas pessoas. O apoio às famílias nessa tarefa também, com esse serviço, diminui a sobrecarga dos cuidadores e a prevenção de situações de isolamento e abrigamento. Também reduz o agravo das situações violadoras de direito. E também promove o acesso a projetos, programas, benefícios e direitos socioassistenciais. Como são oferecidos esses serviços? Como que eles podem ser ofertados? Então, o serviço ele pode ser a domicílio do usuário, também é realizado pelo CREAS, para pessoas com deficiência, independente da faixa etária, e para as pessoas idosas. Temos também esse serviço em unidades referenciadas ao CREAS, também para a faixa etária de pessoa com deficiência de 18 a 59 anos. E temos o que envolve aí as nossas parcerias com as OSCs, e temos também unidades próprias na FAS, como Centro-Dia Pessoa com Deficiência e Centro-Dia para a Pessoa Idosa. Então, à noite essas pessoas idosas, essas pessoas com deficiência estão dentro da família, em algum momento aí do dia eles permanecem em atividades, nesses centros que oferecem durante o dia o serviço para eles, promovendo acesso a benefícios, a convivência comunitária, essa convivência que é tão importante do que ficar lá em isolamento em suas residências ou somente na mão do cuidador. O importante é que as unidades parceiras que têm interesse em desenvolver esse serviço com a prefeitura, com a FAS, deverão possuir inscrição tanto no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ou no Conselho Municipal da Pessoa Idosa, para poder executar em específico esse serviço. Então tem que inscrever o serviço nos conselhos de qual é o público que será atendido. Agora vamos focar no Centro-Dia, que é esse serviço do qual as OSCs, as organizações da sociedade civil, também desenvolvem parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba. O Centro-Dia ele é um serviço público e gratuito. A unidade especializada de oferta do serviço de média complexidade e está dentro do Sistema Único de Assistência Social. Ele presta atendimento durante o dia a jovens, adultos com deficiência ou pessoas idosas em situação de dependência, contribuindo para aumentar a autonomia dessas pessoas e evitar que elas se isolem, ou fique lá
somente com o cuidador da família. Esse trabalho, esse serviço, organiza-se por meios de planos de trabalho. E isso é muito importante. Os planos de trabalho é um instrumento utilizado para organizar o cotidiano do centro-dia. E o centro-dia, ele define, através desse plano de trabalho, as agendas em conjunto com outros serviços do território, a saúde, a educação, o CREAS, assistência social, entre eles, principalmente na área de saúde, para a definição das ações prioritárias. As atividades também constam nesse plano de trabalho. A periodicidade delas, o local onde elas serão realizadas e as áreas correspondentes e os seus respectivos responsáveis. A forma de acesso a esse serviço do centro-dia é por demanda espontânea, por procura espontânea do próprio usuário, encaminhamentos pelos serviços da rede socioassistencial da FAS, da Fundação de Ação Social, ou encaminhamento das demais políticas setoriais e encaminhamentos dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Uma observação muito importante: os usuários que buscam o serviço na unidade de forma espontânea, por encaminhamentos também dos serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas ou Sistema de Garantia de Direitos, precisam estar referenciados ao CREAS, correspondente à área de abrangência de sua residência. Então, o usuário que tiver interesse ao serviço deverá procurar pelo CREAS e fazer o acompanhamento via CREAS para poder encaminhar a esse serviço. A intervenção, como é feita a intervenção desse serviço no centro-dia? Então, nós temos a acolhida, ou encaminhamentos a outros programas, projetos e benefícios pela equipe técnica, que nós vamos ver logo a seguir a composição dessa equipe. Essa equipe ela deve incentivar a autonomia dessas pessoas, os encaminhamentos a políticas públicas, ter a escuta qualificada, aquela escuta que é individual ou coletiva, e a articulação da rede. A articulação da rede é muito importante, porque ela vai articular com a saúde, com a delegacia, com os centros de referência de assistência social, com os CREAS, com os centros comunitários, ONGs, enfim, essa rede que está no entorno, com os conselhos de direitos, ela vai fazer essa articulação para poder intervir nas ações, para poder intervir através do plano individual de atendimento, que é o PIA, que é esse plano de intervenção aos serviços, aos encaminhamentos que esse usuário precisa, de acordo com as especificidades desse usuário. E nesse plano de atendimento individual, as prioridades têm que ser consideradas. Tem que aparecer ali no plano as atividades a serem desenvolvidas conjuntamente com o grupo, as condições de acesso, de serviço ao usuário da rede, os compromissos das partes envolvidas, a capacidade de oferta disponibilizada entre as partes, entre o usuário, a família e a equipe técnica, os objetivos do serviço com esse usuário. O usuário tem que ter clareza dos objetivos desse serviço e pactuar esse serviço, esse plano junto com os técnicos. Tem que ter ali apresentado as dificuldades para o acesso a esse serviço, que devem ser superadas conjuntamente. Os dias da semana e a quantidade que é necessária a permanência do usuário no serviço, então isso pode variar de acordo com a necessidade do usuário. Os resultados também têm que ser pactuados com o usuário, acordados com o usuário nesse plano individual com a equipe técnica do centro-dia, os resultados que se esperam com o serviço e a forma também de acompanhamento a esses resultados. Então, é muito importante que o plano individual de atendimento ele tem que ser sempre discutido junto com o usuário, e o usuário tem que ter clareza dos objetivos e dos encaminhamentos, e esses objetivos e encaminhamentos eles têm que ser pactuados juntamente com o usuário. As atividades e as ações que podem ser desenvolvidas no centro-dia são atividades com a família, de organização da vida cotidiana, e os cuidados pessoais,
com esse usuário, como a família cuida dele no momento que ele está lá na residência. Tem que ser feito também o apoio e orientação aos cuidadores e familiares para visualizar a conciliação de papéis sociais de cuidador, dos projetos pessoais, de estudos, de trabalho, de convivência também com os outros integrantes das famílias. Palestras e oficinas têm que estar previstas nas ações. Exposição oral, audiovisual, a respeito de uma determinada temática, sempre com o objetivo de sensibilizar e mobilizar para alguma questão, uma questão específica, por demandas específicas daquele grupo, e divulgar e incentivar a participação de atividades em outras políticas públicas, outras redes socioassistenciais e socioeducativas, não só dentro do centro-dia. Como atividades e ações, também temos as orientações sobre tecnologias assistivas, que são essas atividades de orientação sobre as tecnologias assistivas existentes, incluindo a indicação sobre locais em que os usuários podem obter esses recursos. As oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização também são muito importantes. Eles fortalecem a autoestima do usuário, a sua identidade, as potencialidades para poder chegar nos resultados que foram lá previstos no plano individual. Temos também outras orientações e encaminhamentos dessas atividades e ações, como promoção e o acesso a serviços, promover o acesso a serviços socioassistenciais e programas de transferência de renda, BPC e outras transferências de renda, principalmente destinados à pessoa idosa e à pessoa com deficiência. Os encaminhamentos para a rede socioassistencial de saúde, de educação e outros órgãos do sistema de garantia de direitos também têm que estar previstos nessas ações e atividades dentro dos centros-dia. Os cuidados básicos precisam ser abordados, como propiciar o atendimento da pessoa com deficiência e a pessoa idosa em todas as atividades da sua vida cotidiana, sua vida diária. Acompanhamento e assessoria nas questões de higiene, cuidado pessoal, e bem como todas as atividades do serviço, o apoio e a locomoção, desse usuário, esse deslocamento que é necessário, a ida até o serviço, o retorno, como isso se dará, se ele tem condições de ir até o local ou não, a administração de medicamentos indicados também por via oral ou uso externo, desde que prescritos pela saúde, o apoio em gestão assistida de alimentos para aqueles usuários que precisam, a ação preventiva de acidentes, recreativas, ocupacionais, a colaboração de práticas indicadas por profissionais médicos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outros, e a difusão da promoção de saúde e inclusão social. Esse apoio aos cuidados básicos também se destina aos cuidadores, então isso deve compor aí as ações do centro-dia. Temos também o cuidado com instrumentais de autonomia, convivência e participação social. Então, essa também é uma promoção de convívio, de organização da vida cotidiana e nos cuidados pessoais dessas pessoas. O acesso à informação, à comunicação e à defesa de garantia de direitos é muito importante. A orientação para encaminhamentos dos serviços da rede, orientação sociofamiliar e apoio à família em sua função protetiva aquele usuário, aquela pessoa, para que eles não sofram algum tipo de abandono, de violência e acabem como última instância nos acolhimentos institucionais. Então, essa prevenção é muito importante. O apoio e a orientação aos cuidadores, no cotidiano do usuário e na comunidade. Apoio aos serviços de tecnologia, a mobilização de família extensa ou família ampliada, que são aquela família mais próxima, consanguínea, que é não pais, mães, e sim a família extensa. O fortalecimento do vínculo e as redes sociais de apoio também é muito importante, porque nós estamos prevenindo um futuro acolhimento institucional ou que aquela família, por algum motivo,
faça com que esse usuário sofra algum tipo de negligência, algum tipo de violência. Então essas ações, esses cuidados básicos têm que estar muito presentes no cotidiano do centro-dia, tanto com o usuário como com o seu cuidador ou com sua família ou família extensa da qual aquele usuário está inserido. O acesso a documentos individuais do usuário, para que ele tenha acesso, benefício eventual, como eu já falei, o BPC, cadastro único, a carteira de identidade, enfim, todos os documentos têm que estar também dentro desse plano, dessas atividades, e o usuário tem que ter clareza que ele precisa, né, desses documentos, desse benefício, e a família também. O apoio e a orientação nas situações de negligência, abandono nos tratos, e o apoio à participação social. A estrutura, como é a estrutura do centro-dia? Qual é a estrutura, né, mínima para que possa ofertar esse serviço? Então, primeiro, ele tem que ter acessibilidade para aquela pessoa com deficiência física, auditiva, visual, autismo, múltiplas deficiências, com adaptação do espaço físico, né, o acesso a ele. A locomoção, a infraestrutura que garanta espaços e rotas acessíveis para cadeira de roda, bengala, né, entre os cômodos de dentro da unidade, inclusive com adaptação no banheiro e na cozinha. A localização dessa unidade tem que ser aonde? Em área de fácil acesso da população, porque não pode ser muito longe, até para dificultar o acesso, né, desse usuário à oferta do serviço. E a infraestrutura e o serviço de transporte também tem que estar próximo para facilitar o acesso. O aspecto geral e o tamanho adequado ao serviço, a fim de, né, o bom aspecto, né, geral e o tamanho adequado do serviço, a fim de proporcionar conforto, comodidade ao usuário, tanto para o usuário como para os seus familiares ou os trabalhadores daquela instituição, daquela unidade. A identificação desse espaço pode ser identificado, né, com placa, nome do serviço, que seja bem visível à população. E a comunicação, como é feita a comunicação? O uso da comunicação em libras ou em braille como formas, né, de comunicação e interação com usuários, pessoas com deficiência. Não só o braille, mas o deficiente auditivo, o deficiente físico, como é o trato, né, com a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Então essa comunicação da equipe com o usuário é muito importante. O importante também é possuir sede e instalações no município de Curitiba, com documentação válida e vigente, para o exercício regular do serviço. Então, tanto nos conselhos, como né, toda a documentação necessária, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, para que tudo esteja em ordem legalmente, para que essa unidade exerça o seu serviço. As instalações físicas. Vamos ver um pouquinho da instalação física do centro-dia. Então, nós já falamos da acessibilidade, mas ele tem que ter minimamente uma recepção, locais para atividade individual e em grupo, né? Sala de atividades administrativas e para a coordenação da equipe técnica da unidade, sala de atendimento para o técnico, para atendimento individualizado àquele usuário, uma sala de apoio também para os cuidadores que vão até o local, descanso dos usuários como sofá, espaços com camas para que durante as atividades, se for necessário ele descansar, ele tenha um espaço adequado. Tem que ter cozinha, copa e refeitório para que possa ser feito a alimentação ou servida. Os espaços e banheiros, né, com privacidade e a higienização também, né, para lavar as mãos, enfim, para fazer a higienização se necessária, como chuveiro. Espaço para atividades ao ar livre, porque as atividades devem contemplar tanto dentro da unidade como espaços ao ar livre também. E espaços para, né, leitura, atividades lúdicas, recreativas e de esporte e lazer. O funcionamento do serviço, como ele deve funcionar? Então, o serviço é de caráter continuado e ininterrupto, ele não prevê férias ou recessos aos usuários.
pode ser oferecido até para 30 usuários por período, de segunda a sexta-feira. Se for de segunda a sexta-feira e for integral, até 10 horas diárias, inclusive no horário de almoço. Esse usuário ele pode permanecer lá o dia todo, todos os 5 dias da semana ou por alguns dias, dependendo do que foi acordado, pactuado no plano individual daquele usuário. Ou pode ser por período também, um período aí de 4 horas diárias, né? Uma ou mais vezes na semana, podendo ser de manhã ou à tarde. Então, de acordo com o plano individual desse usuário, é o período ou o tempo que ele vai permanecer no serviço. E tudo isso, com certeza, e registro lá no plano individual pactuado também com a família, com o usuário, com o seu cuidador. Os recursos humanos da equipe que está lá no centro-dia para a oferta desse serviço. Então, nós precisamos, para cada 30 usuários por turno, uma equipe multiprofissional. Essa equipe tem que ser composta por um coordenador geral do serviço, que tenha 40 horas semanais e que seja de ensino superior. Temos também que ter um assistente social de 30 horas semanais, um psicólogo de 40, um terapeuta ocupacional também de 40 horas semanais e de 6 a 10 técnicos de nível médio, né, servidores de funcionários de nível médio que façam aí 40 horas semanais, responsáveis pelas atividades de cuidado pessoal desses usuários, preferencialmente com habilidades para empreender os conhecimentos pertinentes às orientações do cotidiano, né, e dos objetivos do serviço, sendo fundamental a capacitação dessa equipe a qual vai fazer a oferta do serviço. Os recursos materiais, o que a unidade precisa ter ali de materiais de apoio, materiais de consumo permanente ou alimentação para esses participantes. Então, o tipo de material permanente, que é os mobiliários, equipamento, né, televisão, equipamentos mesmo aí para atendimento e apoio aos usuários durante o serviço, para que possam ser realizadas as atividades. Materiais de consumo, que é o vestuário, cama, mesa e banho, caso o usuário precise tomar um banho e tudo mais, precisa ter todo o suporte necessário. Para higiene pessoal também, sabonete, papel higiênico, enfim, tudo para higiene pessoal, né, dos usuários. Materiais lúdicos, pedagógicos e culturais esportivos para que esses funcionários possam desenvolver as atividades junto aos usuários. Equipamentos audiovisuais é muito importante. Os equipamentos para a cozinha, fogão, geladeira, pratos, talheres, cadeira de roda e banho para quando for necessário, muitas vezes é preciso de emergência, entre outros que, né, for necessário aí para o desenvolvimento das atividades. Como deve ser a alimentação desses participantes dentro do serviço? Tem que ser, com certeza, em quantidade e qualidade suficiente, observando as necessidades nutricionais dos usuários, de acordo com a vigilância sanitária e de acordo com a necessidade daquele usuário quando precisa de uma alimentação diferenciada. O alimento para meio período é fornecer uma refeição pela manhã, café da manhã, e uma pelo período da tarde, que é o lanche da tarde. Se esse usuário permanecer em período integral, deve ser fornecido 3 alimentações diárias, café, almoço e o lanche da tarde. Esses são os marcos regulatórios e normativos que orientam esse serviço e, com certeza, esse serviço faz a diferença na vida de muitos idosos, muitas pessoas com deficiência, evitando a institucionalização das pessoas e proporcionando uma qualidade de vida e a garantia de direitos aos acessos e benefícios socioassistenciais, como também comunitários e familiares. Muito obrigada.